Olá meninas, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma gravação do Papo do Bigode com duas convidadas especiais. Para não falar somente de cílios, mas também falar de obra voluntária. A gente tem aqui a Karina Nakamura e também a Bel Makeup, a Bel Ortega, que vai estar conversando um pouco com a gente sobre maquiagem e cílios. E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. A Tu vai acompanhar a gente nesse papo. Maravilhosa. E é um prazer a gente estar aqui, a gente agradece estar aqui no Papo do Bigode com vocês, falar um pouquinho do projeto, do que se tornou, né, contar um pouquinho da nossa história, e é muito legal. E vocês começaram como nessa área dos cílios? Do projeto ou na parte dos cílios? Tá? Depois de vir pro projeto. Os cílios, pra mim, ele veio num momento que tava um momento conturbado. Então, sou formada em estética, trabalho com estética desde 2011. Só que em 2015, não sei se vocês já são da área desde essa época, teve uma crise muito grande no setor de estética por conta das compras coletivas, aqueles sites, né, que tinha como Groupon, Peixe Urbano. Então, quem tinha clínica de estética ficou apavorado, porque quase praticamente que a gente foi, mais ou menos, a gente faliu, porque quem era grande, quem era de rede, vendia um pacote de 10 tratamentos por R$150. E a gente que era do bairro, que era da cidade ali, que era uma clínica de estética menor, a gente começou a perder mercado para essas clínicas grandes, que tinham um marketing muito forte. E a gente não tinha naquela época as facilidades que a gente tem hoje, Instagram, Facebook, então a gente não tinha essas ferramentas. Então foi um momento assim muito, muito difícil, que estava assim bem precário, e até foi uma cliente minha que ela usava cílios, e só que os cílios era muito estranho, né, porque em 2015 a gente não tinha as técnicas que a gente tem hoje, e ela falou pra mim, eu falei, eu não sei mais o que fazer. Eu tentei na sobrancelha, a sobrancelha é uma coisa que eu gosto muito, a micropigmentação, mas eu falei, a micropigmentação é eventual, a cliente não vem todo mês pra fazer, eu preciso de algo do giro, né, eu sempre pensei em algo do giro. Ela falou, cílios. Aí eu falei, não. Falei, quem? Olha só a humildade do ser humano. Quem vai querer fazer cílios? Quem vai querer ficar colando pelo? A gente passa uma máscara de cílios e tá tudo ok. Eu achava que não ia virar isso. Ela falou, não, eu uso direto. E eu achava feio dela. Amiga, me perdoa. Hoje ela é minha aluna. Era cílios já aplicado ou era tufinho? Era tufo, mas ela ia numa pessoa pra colocar. Não posso chamar de extensionista, né? Porque ela ia numa moça, a moça colocava. E na época era escasso de informação também, não tinha formação, né? Então não tinha produto, não tinha conhecimento. Então eu não gostava do efeito do dela, então eu achava que aquilo não ia virar. Ela falou, não, tenta. Então fui lá, comprei aquele kit, né? Aquele kit de R$150 que vinha um DVD. O DVD em chinês, os Plimo. Não tinha garantia, né? Veio o curso, né? Eu fui muito feliz, né? Comprei assim, veio uma maletinha, veio aqueles potinhos dos cílios. Caraca. E veio o DVD. Então, e veio um DVD. Legal. Aí a moça que me vendeu, ela falou, olha, já vai com um curso. Olha, uau! R$150. Ela falou assim, ó, você faz 2 atendimentos, já pagou o investimento. Falei, estourei. Beleza. Cheguei em casa, coloquei o DVD, meus primos falando lá, nada original. Eu passei rapidinho, falei, isso aí é fácil, eu vou fazer. Gente, aí eu chamei a própria, essa minha cliente que deu a dica. Chamei ela, falei, já tô craque. Nossa, muito experiente, vou fazer. A gente ficou 4h30 lá. E colocando pelo. Não, é que ela não tava aguentando mais. A coluna dela já tava aguentando, ela tinha que buscar a criança na escola. Quando ela abriu o olho, ela olhou no espelho, ela falou, nossa, ficou tão natural, não tô vendo nada. Ai, aquilo me deu uma decepção tão grande. Só que aí na mesma situação eu descobri um problema na coluna que eu tinha. Então eu não estava mais apta para fazer tratamentos corporais, que é o que eu fazia muito na estética. Então eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer aquilo dar certo. Porque a sobrancelha estava dando ok, estava dando certo, mas era escasso. A estética corporal eu não tinha mais saúde física mesmo para fazer, não tinha condições mais. E eu ainda não fazia os procedimentos que eu faço hoje, né? A micropigmentação, ela teve um período também que ela veio num valor muito baixo. Muito baixo. Então isso nessa época era muito baixo, não tinha técnica fio a fio que tem hoje, era só aquela técnica esfumada. Então foi uma época muito difícil. Então eu falei, eu tenho que fazer, esse negócio tá certo. Então eu fiz o dela, que ficou muito estranho. E chamei uma outra amiga, aí falei, vou chamar pessoas bonitas, né, pra gente fazer os cílios, e fiz de uma mocinha bem linda, maravilhosa, minha cliente até hoje. E aí eu postei no Facebook na época, e pra minha surpresa bombou aquilo. E
falei, gente, não acredito que as pessoas querem fazer isso. Eu olhava e falava, que negócio feio, que feio, que fio feio, tudo do mesmo tamanho. Porque ficava tipo uma aranha, a gente não sabia de tamanho, curvatura, nada, né? E demorava muito, a gente colocava o mesmo, era o que tinha. Eu comentei isso hoje, a primeira vez quando eu coloquei cílios, a pessoa falava assim, você quer o quê? 10, 12 ou 14? Isso, era aí o que você falava, aí como que é? Ela falava, 10 já é o mais discreto, 12 já é o mediano, 14 já é bem grandão. Eu falava, então vamos começar no 10. Aí era tudo 10, 10, 10, 10, 10. Ou era 12, do início ao fim, 14, né? Porque não tinha numeração. Quando eu comprei a primeira caixinha, daquelas que já vinha no chicote, eu achei aquilo o máximo. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Então, mas é legal você contar isso, né? Porque muita gente não sabe como que era antes. Não sabe, era um sofrimento terrível. Assim, a gente. Ele vinha num potinho, né? Aqueles potinhos de glitter. E tinha assim, tamanho 10, 12, 14, mais ou menos. Aí no kit que eu comprei de R$150, meu primeiro curso, né? Ele vinha uma esponjinha de maquiagem. Então você tinha que pegar os fios e colocar ali, alinhar aqueles fios ali. Vinha uma pinça horrorosa. Eu então usava uma pinça de sobrancelha, aquela de pontinha fina, que é aquela pinça curva, pra isolar. E vinha uns padzinhos, só que era plástico, uns negócios que nem existe mais hoje. E a cola, que a gente nem sabia o que era aquilo também, né? E assim, o que eu fiz nesse primeiro dia? Eu falei assim, nossa, essa cola aqui meio dura. Eu abri, ela tava meio seca. Eu coloquei aqui assim, ó. No braço. E ela escorreu tudo na minha mão. E aquilo não saía. Aí eu passei querosene, thinner. Caiu a mão quase, mas não saía a cola. Ela escorreu. Inteira junto, então, e eu desesperada fui passar um pano. Porque a gente não tinha conhecimento nenhum. E eu falei, não, eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer aquilo dar certo. Então, como eu postei um trabalho feio, que no meu olhar tava feio, e as pessoas gostaram, eu falei, esse negócio aí é diferenciado. Eu falei, então vamos investir nisso daí. Então, foi devagarinho ali, que não tinha conhecimento, né? Não tinha aonde a gente se especializar. Mas, fui firme ali. E aí, meu primeiro curso mesmo, que eu fiz, um curso, foi com a Kel. O primeiro curso que eu fiz já foi com a Kel. E aí, de lá pra cá, que aí eu continuei me especializando no ramo dos cílios. E mesmo que eu faça os outros procedimentos, né? Então, trabalho com estética, harmonização facial, harmonização corporal, que é diferente da estética facial, né? São procedimentos mais rápidos, mais leves, então consigo adaptar. Porém, eu não deixo de fazer os cílios. Né? Então, a pessoa fala, até a gente estava comentando aquele dia, seu Instagram a gente olha, tem de tudo um pouco. Tem um preenchimento labial, tem uma aplicação de botox, e tem uns cílios. Falei, porque os cílios, eu atendo a cliente global agora. Né? Então, ela chega, ela faz todos os serviços lá. Então, ela faz um botox, ela faz uns cílios, ela faz um preenchimento labial, ela faz um Ultraformer Neto. Ultraformer, que é a tecnologia do futuro, e assim foi. Então, depois os fios tecnológicos, né? Então, fiz o curso com a Kel, fiz o de volume russo. Depois eu fui fazer o da borboleta, que aí a gente tem o sonho, né, de fazer borboleta. Aí fiz curso da borboleta com a Jéssica Antunes, na época ela tava na borboleta. Ganhou uma maleta? Ganhei uma maleta. Não, você nem sabe. Aí ganhei uma maleta. Não sei, né? A gente faz, acho que pelo visual, né, da maleta e tal. Pela experiência, chegar lá. E aquele Nanomister? Aquele Nanomister de milhões, que vem numa caixinha igual do iPhone, né? Vem numa caixinha de iPhone e tal. Meu, maravilhoso. Muito bom. Fiz o curso. Num sufoco, não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito, um sufoco pra conseguir. Peguei cartão emprestado pra passar lá, fiz o curso na borboleta. No dia que eu ia fazer o curso na borboleta, meu marido bateu a moto, quebrou a perna. Gente, uma luta. Tudo acontece. Não, ele foi assim, ele sofreu um acidente no domingo, o meu curso na borboleta era na segunda. Eu falei, gente, como assim? Eu vou fazer o melhor curso da minha vida e meu marido aí com a perna quebrada. Mas assim, a gente se sente até mal. A gente se sente mal. Foi bom. Foi bom, mas não foi o melhor curso. Assim, não, assim, como a gente fala borboleta, eu não sei se é uma coisa assim, a gente cria uma expectativa, né, uma fantasia grande, talvez na cabeça. Então, assim, foi um curso muito bom, mas eu fiz ele na hora certa. Se eu fosse iniciante, fosse fazer aquele curso, não ia rolar. Ia ser muita informação, porque eu fiz um intensivo, né? Era fio a fio, volume russo, tudo junto. Então, era muita informação para um período nunca tive sonho de fazer borboleta, lashbox, nunca. Todo mundo fala, como assim? Eu nunca tive. Não, eu fiz borboleta. Sim, não por nada, porque eu nunca tive um sonho mesmo. É legal que quem começar agora, estiver acompanhando o mercado, consumindo conteúdo online, consumindo os cursos de hoje, ela se torna uma lash profissional
tanto quanto pessoas que demoraram uma vida para chegar nisso, em 6 meses, 1 ano. É porque essas marcas, para poder fazer com eles, você tinha que dar um investimento aí um pouco maior. Um investimento alto, né? É muito caro, muito Na época, caro tipo, era muito alto. Você falava, caraca. Eu não tinha nada, então eu ficava de olho de eu não nela. ter, eu também não tinha sonho de ter. Sabe o que eu fazia? Eu procurava profissionais. Vocês têm que ter estratégia, né, gente? Fulano foi lá. E fez. Exato. Você vai e fala assim, você não quer dar um curso? Ah, aqui, não tô preparada. Tá sim. Você foi lá e fez. Aí você dá uma... Você vai e faz com a pessoa, paga um pouquinho mais de conta. Então, exatamente foi isso. Eu faço maquiagem. E aí, a gente se conheceu no curso de maquiadora, eu e ela. E desde então a gente manteve a amizade. Quando eu vi que ela postou os cílios, meu cabelo, eu falei assim, amiga, já passa conhecimento pra cá, eu preciso fazer. Quando você vai me cobrar? Ela falou, como é que eu vou cobrar? Ela falou assim, não, você vem aqui, paga um valor do... Você ainda falou assim, não, paga o valor que eu cobro da cliente, que é o horário que você vai ficar aqui. Traz a sua modelo. Aí eu falei, beleza, vou aí. Aí ela me ensinou a fazer com o que ela tinha, com o que ela sabia. Isso foi lá em 2016, 2017, por aí. Aí eu aprendi, ela me ensinou lá do jeito dela, aprendi, colei, falei agora, porque na maquiagem a gente tem muita maquiagem de fim de semana, sexta, tem formatura. E na semana, de terça a sexta-feira, eu quero fazer alguma coisa. É o giro. Aí eu falei, não, vou arrumar coisa pra fazer. E foi quando eu falei, a Karina fazia os cursos, eu falava, agora você me dá o curso que você aprendeu lá. É, uma estratégia que às vezes a gente não tem condição porque assim, o que aconteceu? Como na minha cidade, que eu sou de Ribeirão Pires, não tinha nessa época muitos profissionais. Então, eu fiz esse curso nos meus primos, né? E já comecei a aplicar e comecei a buscar na internet, buscar onde tinha conhecimento. E aí o primeiro curso que eu fiz foi da Kel. Mas assim, eu não tinha tanto conhecimento pra passar. E o pessoal começou a me procurar pra dar curso. Pra dar curso. Eu falava, gente, mas eu não tenho tanto conhecimento assim pra eu passar. Né? Não, mas você sabe fazer, o seu trabalho fica bom. E eu falava, gente, ok, mas não é tudo isso. Então, quando eu fui buscar o curso da borboleta, foi mais por isso. Eu falei, não, eu já estou dando curso, então eu tenho que aprender na minha cabeça, pelo que a gente imagina, vou aprender o melhor para eu passar o melhor para as minhas alunas, né? Para ter o melhor para passar para elas. Então, foi desse jeito e não me arrependo. Eu falo, tudo que acontece é propósito de Deus, né? É processo, a gente está ali degrau por degrau. Foi fantástico. Mas foi tenso. O começo sempre né? O começo, quem tá começando agora, né? Tá maravilhoso. O tanto de conteúdo que tem na internet. Os produtos maravilhosos. Os cursos agora não estão tão focados no iniciante, ou no volume, ou no tecnológico, nada disso. Agora as pessoas que davam curso de iniciante agora estão indo pro como fazer dinheiro, como captar mais cliente, como você se posiciona. Marketing, né? Como se posicionar na internet, no Instagram. E o curso de iniciante acabou ficando um pouquinho mais... vai voltar, eu vou voltar com isso. Você vai voltar pro curso de iniciante? Não, o meu também já está, né? Cheio, todo montado. Saímos daqui com a cabeça assim, ó. Vai ser online ou presencial? Mas eu vou fazer das duas formas. Porque o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma pesquisa para sentir a dor das possíveis alunas. E comecei a perguntar para elas, e aí? Por que você... Ontem eu fiz umas perguntas, por que a cliente não usava? Porque eu tenho algumas clientes que fazem procedimentos estéticos, mas não usam cílios. Então, por quê? Elas têm um certo preconceito, comecei a perguntar o porquê. Tem umas, dependendo da idade. E algumas que querem fazer o curso não fazem por quê. Então, algumas, por causa de horário, por causa de tempo. Então, assim, o que eu pensei? Então aqui não tem tempo, então a gente vai fazer a teoria online e o prático, ela vem no dia da prática junto com a turma para fazer. Então, assim, tem algumas estratégias que a gente conseguiu encaixar aí só fazendo uma pesquisa com o pessoal da região mesmo. Essa ideia que não vejo quase ninguém aplicando ainda, mas é do curso híbrido. Antes de fazer o presencial, online. É um dia de presencial, no máximo 2, só que você dá um conteúdo extenso para ela fazer em casa, treinar em casa, já fazer ela comprar cabeça de boneco, os cílios que você precisa para treinar aqui, e depois você vai pra cá. A maioria às vezes não gosta, né? Mas não tem que gostar, tem que fazer. Então aí que nem no caso, essa que eu conversei até ontem, eu falei, ela vai fazer, eu vou fazer isso com ela, então assim, a gente tá começando agora. Por quê? Porque ela não tem outro horário, ela só consegue atender no domingo, ela precisa de uma renda extra, ela quer uma renda extra pro domingo. Pro domingo, para ela fazer um curso só no domingo fica complicado. Então eu falei pra ela, então a gente pode fazer assim, a teoria você faz online, que aí eu já deixo gravado, né, até a parte da prática na esponja, na boneca. E depois a prática você vem aqui, a gente faz. Ela chega no curso presencial sem saber zero. Nada. Aí você dá a teoria. Dá depois um norte ela vem ali, e dá né? você na mão dela, fala, agora isola e aplica. É muita coisa para ela aprender muito rápido. Tem pessoas que têm uma
uma facilidade muito grande, que se destacam. Sim. E a menina que não tem, ela fica olhando, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu acho difícil pra assimilar, porque aí, hoje um curso que ele vai falar, saúde ocular, vai falar sobre a cola, vai falar sobre adesivo, vai falar sobre mapping. Se Ana Acrilata, ela fala, se o quê? Não, e mapping, né? Vai falar mapping, ela nunca ouviu. O que é isso? Elas são bem... Muita informação. Eu acho que o iniciante, você não pode nem deve passar um monte de informação, porque senão vai acontecer igual a iniciante no curso da borboleta. Você não pode, você tem que passar o básico, importante da saúde ocular. Assim, ó, faz 3 aulas por dia, tem que colocar, sei lá, 10, 20 aulas, e depois, daqui uma semana, a gente vai marcar o presencial. Eu acho que isso vai funcionar muito bem. Vai funcionar, então, beleza. Viu? Aprovado nossa ideia. Aprovado. Ele pede pra fazer direto. Então, desde quando ele me conheceu, ele fala, tem que fazer. Aí eu vou fazer. Eu acho que é o futuro da profissão, então, porque... Nós estamos na era digital agora, né? Não é só isso. Você pegar uma aluna 2 dias, no final de semana, para dar um curso completo e ainda ensinar prática, ela vai sair sem saber aplicar. É maçante. E ela não consegue fazer modelo, a modelo vai ficar lá 6 horas sem sair de cílios, vai achar que não teve nada. E aquela informação sobre como atender senhoras e tudo mais, pessoas de mais idade que não conseguem se encontrar, eu acho que vai muito do Instagram. A gente não gosta de mostrar um trabalho que é pouco completo, mais express. Mas eu vou te falar, mas esses são um tipo de post que dá muito resultado. Eu vejo muita gente falando, o cílio de fulano é feio, o cílio de fulano é completo, o cílio de fulano não é aquilo. E por que fulano tá sempre cheio? Porque ele tá fazendo. Tá fazendo. Ele tá fazendo, você não tá fazendo. Então, o pouco que ele tá fazendo, é que nem você falou, eu fazia cílios, era ridículo, mas o povo gostava. Não, eu pensava assim, eu não tenho que ter medo de ir devagar, eu só não posso ficar parada. Então, assim, eu fui devagar, mas eu não tava parada. Às vezes a gente quer muita perfeição, muita beleza, muito tudo, quando vai ver. E a cliente não tava vendo. E tem cliente que às vezes a gente posta um volume e fica maravilhoso. Aí a cliente, ela acha que ela vai sair também com aquele volume. Eu falo, não, meu bem. Eu peguei uma modelo agora pra um concurso e ela tinha um olho verde, lindo. Eu falei, mas eu não gosto, acho tão feio aquele negócio. Eu falei, não, vou fazer, outra coisa em você, que eu quero destacar. Eu fiz, ela me mandou mensagem essa semana e falou assim, e agora tá começando a cair, eu quero colocar de novo. Eu falei, porque elas veem uma coisa e a realidade é outra. Entre em contato com a recepção. Você foi modelo um dia, ok. Normal. Isso é uma estratégia muito boa, tá? Eu fazia muito isso lá. Mas a galera coloca, por exemplo, aqueles cílios artísticos. A cliente, no final, ela se assusta. Ela fala, meu Deus, eu vou sair com esse papagaio no olho. De colorido? Vários. Depende. Mas depende. Hoje em dia, médica tá usando esses coloridos. Depende. Eu tenho uma filha adolescente que eu adoro colocar. Eu faço a camada de baixo dela toda de azul e em cima eu coloco preto. Ela acha fica bonito. Aí eu comprei lá nos amigos, na China, porque é difícil de encontrar, né? Que eu comprei o Y colorido. Eu comprei lá na China, né? Nos amigos da Kalina. Os primos, E aí eu comprei lá os Y colorido, comprei lilás e o azul, mas fica muito bonito. Você fazia a camada de baixo todinha, só quando abre fica aquele reflexo. É muito bonito. Mas é mais pra adolescente. Mas fica muito bonito. É questão de adaptação. Você não vai vender aquilo mostrando, se você não mostrar. Eu falo sempre, você vai vender aquilo que você mais mostrar. Sim. E pra colorido, é igual ele falou, assusta. Pra quem é vendedor, você vai vender aquilo que você quer vender. Qualquer você chega lá e fala assim, coisa. Eu vou fazer isso aqui. Vai ficar tipo isso aqui, tá bom? Ela fala, vai ficar bom? Vai, então faz. É porque a cliente, ela confia na gente. Então, o que você fala, olha... Que geralmente, elas perguntam... Vem fazer os cílios, pergunta... Qual que vai ficar bom em mim? Aí a gente... vai ficar bom, esse modelo vai ficar legal, então vamos fazer esse. Então, ok, confio em você. Então, a maioria, né? Elas criam esse relacionamento com a gente, assim, de confiança. Então, ela... Fecha o olhinho ali dentro. A cliente que vai reclamar, ela vai reclamar se tiver cheio, se tiver pouco cheio. Se tiver colorido, se não tiver. Se ela for reclamona, não adianta. Ela vai reclamar de qualquer coisa. Igual a Carla que fez a primeira vez. A primeira vez estava muito cheio. Só que nem estava tão cheio. Só que ela não estava acostumada. Então. Aí depois ela colocou menos cheio, ela gostou. Aí gostou. Aí no outro colocou mais cheio. Hoje ela quer do mesmo jeito que ela colocou a primeira vez, entende? Então, a cliente tem que sentir a cliente, mas a cliente é uma eu coisa gosto dela, que ela gosta, ela mostrou pra mim, sabe qual que é? Kim Kardashian. Olha que moderna. Que é mais que era mais. Não, eu quero mais. A cliente é chata, a cliente não sabe o que quer, e a hora que ela tem o que ela quer depois, ela já não quer agora. É diferente. É doido. É de momento, né? E uma pergunta, quando vocês começaram esse projeto solidário, da onde surgiu isso?
Então, esse projeto foi o seguinte. Então, eu falo que sou um profissional multitarefas, né? Faço muitas coisas. E eu coloco muito meu coração em tudo que eu vou fazer. Então, todas as clientes, assim, eu tenho um relacionamento de amizade mesmo, porque são clientes há 15 anos estão comigo ali. Então, desde quando eu fazia só depilação lá no comecinho, né? E foram crescendo. Então, eu fiz faculdade, fazendo especialização, pós. Então, elas estão comigo desde sempre. E eu coloco muito meu coração. Então eu falo, quando eu vou fazer uns cílios, eu coloco ela ali, eu tento preparar o ambiente, tudo como se eu fosse receber aqueles cílios. Porque quando eu olho, né, os cílios é uma coisa que ele mexe tudo com a gente, né, Tu? Né? Quando a cliente abre o olho, não dá uma alegria na gente. Você fala assim, meu, que coisa linda, fui eu que fiz isso. Dá um orgulho tão grande, né? Dá um orgulho. Então, assim, eu faço tudo com muito, muito amor, muito carinho, né? E faço o meu melhor sempre. Então, eu falo assim, os cílios que eu posto lá na minha página não são cílios de modelo, assim, que eu pego pra tirar foto. São cílios do dia a dia, porque eu faço o meu melhor sempre pra elas. E esse carinho eu sempre tento trazer pro dia a dia. E aí, no ano passado eu tive um convite para palestrar, até a Tu tava nesse evento também. E eu me senti muito honrada, né? Porque assim, fui como palestrante junto com celebridades, assim, né? Com uma Tu, assim, maravilhosa. E eu fiquei muito feliz. Falei assim, então eu vou falar do que? Vou palestrar. Ela falou, você escolhe o tema, né? A organizadora. Eu falei assim, eu vou falar sobre o volume Y, que é o que eu faço de melhor. É o que eu me especializei, que eu ganhei da Menole, né? Fui reconhecida como artista Menole pelo trabalho com o Y. Então, vou falar sobre o Y, né? Que eu já tenho autoridade sobre isso, vou falar sobre isso, ok. Montei uma palestra tranquila, sobre Y, sobre como que ia precificar. Assim, pouquinha coisa, eu contei um pouquinho da minha história rapidinho, assim, ok. E pra mim tava ótimo, maravilha, feliz, tal. Todo mundo, foi legal, beleza. Só que aconteceu nesse evento... e acontece, não só no mercado dos cílios, mas acontece no mercado em geral, mas no mercado dos cílios me assustou um pouco. Que algumas mulheres que estavam lá da ostentação, né? Então, se não tá errado, se você quer ostentar seu carrão, se você quer ostentar suas viagens, ficar mostrando os dólares, jogando os dólares, assim, não tá errado, mas no meu coração não tava legal aquilo. Porque eu falei assim, gente, eu comecei, eu tava zerada, eu tava praticamente falida, eu tava doente, com problema na coluna, eu não tinha grana, né, minha filha pequena, então eu tava numa situação muito difícil. E aí falei, se eu fosse num evento, nessa situação, lascada, sem grana, e chegasse lá e visse a mulher balançando o chaveiro da Porsche e jogando dinheiro tipo Silvio Santos, eu fiquei constrangida por aquela situação. E eu achar que a profissão não era pra você. Aí eu pensei isso, falei, se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse ali palestrando, eu ia falar, meu, esse mundo não é pra mim, porque eu não vou alcançar isso. Sabe, aquela coisa assim, inalcançável. Então, assim, eu me senti... O problema é que muitas nem tem isso e falam que tem. Exatamente. Então, me trouxe uns gatilhos de umas coisas que, né, às vezes uma ação gera uma reação na gente. Então, aquele momento me trouxe uns gatilhos que eu falei, gente, tem pessoa que ela gostaria de estar aqui, mas ela não pode porque ela não tem condição. Sim. Tem pessoa que ela nunca vai estar aqui, porque ela não tem a oportunidade de estar aqui. Então eu fiquei incomodada. Então assim, o evento foi tudo bem, foi ok, foi maravilhoso. O pessoal falou que foi ok. Eu perguntei, e aí, foi legal? Ah, foi legal, tá, mas ficou uma coisa no meu coração assim que não rolou. E eu voltei com aquilo no meu coração, aí meu esposo falou, e aí, foi legal? Eu falei, foi legal, mas... Não é isso pra mim. Eu falei, eu não quero estar ali no palco. Eu não quero. Não dessa forma. Eu falei, não é dessa forma. Eu falei, não é dessa forma. Eu falei, Deus não quer isso de mim. Porque eu acredito muito em propósito. Então, assim, eu comecei com depilação, eu fiz um tempão de depilação, dei aula de depilação, parei depilação. Depois comecei sobrancelha, fiz sobrancelha, parei. Então, não é que eu desisto, é que eu acredito, assim, que tem ciclos, né? Ciclo. Então, Deus prepara pessoas naquele momento de maquiagem. Eu conheci a Bel no curso de maquiagem do Senac. Eu faço maquiagem? Gente, não faço maquiagem. Não faço. E a Bel arrebentou, foi. E eu não faço maquiagem. Então, assim, por que eu tive que fazer aquele curso? Pra conhecer a Bel, maravilhosa. Então, assim, eu acredito muito no propósito de Deus e nas estratégias de Deus. Então, eu estava naquele evento pra acontecer alguma coisa, mas não era aquilo. Então, eu fiquei com o meu coração, eu não fiquei feliz. Só que eu não tinha perguntado pra Deus, né? O que eu tinha que fazer ali, né? Então, e eu fiquei com aquilo no coração. E aí, eu voltei e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim?
eu tenho que estar ali com aquelas mulheres, será? Né? Mas eu me senti um peixe fora d'água. Eu falei, eu tenho que estar com aquelas mulheres. Eu sou bem sucedida no meu negócio hoje? Sou, mas eu não desisti, né? Eu não desisti, meus filhos era estranho, agora tá ok. Tô sendo reconhecida pelo meu trabalho, né? Porque quando a gente... sua cliente gosta do seu trabalho, ok. Mas quando a empresa, né, fala, olha, Karina, a gente escolheu o seu trabalho no meio de todo o Brasil, você é uma das 10 melhores que a gente escolheu. Poxa, é muito legal. Então, né? Reconhecimento é muito importante. Tanto em evento, tanto em empresa, em qualquer coisa. Porque às vezes você tá achando que você não tá indo bem. Às vezes você tá falando, de repente você fala, meu Deus, alguém tá me vendo. Então. Né? Aí você fala, nossa, Deus, obrigada. Pra essa palestra. E é bem naquele momento que você tá assim com o coração. Não tem nada. Aí vem aquele reconhecimento e você fala, tô no caminho certo. E aí, pra essa palestra, foi assim, eu recebi o título, né, de artista, de reconhecimento, troféu. uns dias antes, né? Foi uma semaninha. Uma semaninha antes. Então eu fui assim com o coração transbordante pra dar. Segura. Fui muito segura. Eu falei assim, poxa, né? Eu fui segura, fui com o coração cheio. Mas mesmo assim ainda ficou faltando algo. Aí eu saí de lá e falei, gente, não é isso. Então se eu tiver que... Ainda bem que eu entrei, né? Um adendo nessa palestra com uma música. Né? Um funk motivacional. E aí o que aconteceu? Aí a última... pensa, a última palestra era da Tu. Era Tu. Eu chorei com você aquele dia. Ela entrou... E aí ela quebrou todinho o padrão daquele evento. Porque ela colocou ela colocou um pancadão crente gospel lá. E foi demais aquilo. Foi muito bom. Aquilo foi assim, tocou dentro do meu coração. Todos os paradigmas que veio. Ela subiu e tal. E ela... que vim da favela, eu vim da favela mesmo, da comunidade. E aí ela quebrou aquilo. Aí eu falei, gente, é isso. Muitas pessoas têm medo, né? Tem medo. Quando eu vou palestrar, teve uma menina no último curso que eu fiz, inclusive, ela falou assim, agora tá na moda, né, ser próspera. Foi engraçado, ela falou isso. Falei, tá na moda. Assim? Eu falei, oi, porque eu tô usando esse termo, mas quero saber. Aí eu falei, não, primeiro você precisa entender o significado de prosperidade, pra depois você começar a falar essas coisas. Não, porque você era da comunidade. Eu falei, não é você era da comunidade, eu tenho uma história na comunidade. Sim. A minha história é muito importante pra quem tá começando. Tem gente que tem muito medo, que era o que aconteceu nesse evento. Muita gente subiu lá desse jeito que ela falou mesmo. Falei, cara, na hora que eu subi, aí eu pensei, eu falei, eu vou subir do jeito que eu tenho que subir. Aí subiu pra quebrar você mesmo. Tem certeza que você quer entrar com essa música? Porque quando eu entro pra falar de música, às vezes, quando eu falo um pouco de campeonato, às vezes eu não entro, eu sempre entro com outra música de campeonato, que é o combate foi da muito Anitta. Forte. Falei, não, eu vou entrar com essa música. Eu tô aqui do ladinho, ó, da onde eu cresci, onde abriu meu primeiro estúdio. E a gente precisa entender por quê. Porque muitas palestrantes, pra você ver, até o insight que você tem quando você vai pra evento. Muitas palestrantes subiam lá e falavam assim, quem aqui é a primeira vez? A maioria das pessoas era iniciante que estavam lá. Então, tipo, você chegar mostrando isso, dá uma assustadinha. É aquele negócio, a gente já falou várias vezes. Ninguém começa a aplicar cílios porque tá bem de vida, Sim, tá cheio da grana. Ninguém troca de profissão porque se eu fosse rica, eu não ia fazer. Nossa, acordei de manhã e falei assim, vou aplicar um cílio. O que eu tô fazendo? Nada, não existe. Pode ser uma profissão que dá um dinheiro? Dá. Sim. Deixa milionário aplicando? Não deixa milionário. Não sei que você não tenha deixa. E a Porsche que a gente ia comprar? Não vai comprar. Droga. Mas, não, olha, eu vou te falar, vocês fazem um investimento a mais diferente. O Will também tava nesse evento. Tá, mas o Will foi o primeiro. O Will foi o primeiro. O Will foi o primeiro, foi bem cedinho. O Will foi 8 horas da manhã. Olha que maravilha. Aí a Tu veio com tudo no final. O Will começou com um clássico. Bonitinho, 8 horas da manhã. Fino, de terno. Não, já achei o máximo. 8 horas da manhã, pontualmente, o Will estava lá. De terno, muito bem alinhado. Entregou tudo. 8 horas da manhã, entregou tudo. Ele foi pra outro evento, que ele tinha outro evento que é assim, né? É assim, network e tal. Quando a pessoa é muito... E aí depois foi, né? Foi rolando ali o dia. E a Tu veio, pá. E aí quando a Tu entrou, aí eu falei, é isso. Eu falei, ela tá mostrando a mulher real. Ela tem sucesso nos cílios, ela tem sucesso nos campeonatos, mas ela é uma mulher normal. É uma mulher de verdade, é uma mulher que ela contou a história dela real. E ela tá sendo bem sucedida, reconhecida pelo trabalho dela, mas ela não tá aqui mostrando uma coisa que não é verdade. Mas é que prometem coisas para pessoas que não estão preparadas nem para ter. É verdade. Você precisa de um carro, você não tem carta. Então. Ela nunca teve carro na família. Não sabe dirigir. Não sabe. Ela quer comprar um carro sem carta mesmo. Porque ela quer o objetivo, o carro, mas ela ganha R$1.500 hoje. Amanhã ela quer ganhar 10. Nem sabe. Pra quê? Vai fazer o quê? É legal ganhar, merece ganhar, não sei, mas acho que sim.
Mas, cara, não tá preparada, não tem um porquê, sabe? E pra ganhar 10 mil trabalhando com cílios, tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito. Mas não é trabalhar só aplicando, porque se você fosse só aplicar, apareceu a quantidade de clientes necessária ali, ó, 80 clientes no mês pra você vai faturar. Vai faturar isso aí, vai conseguir, pra né? conseguir essa 80, então, não é de uma hora pra outra. Não é quando saiu, já sai fazendo, né? A menina que sai do curso de cílios, por isso que a gente tava falando do híbrido, a menina sai do curso de cílios e ela precisa aprender não só aplicar, não só a teoria dos cílios, mas em si, a fazer o marketing dela, começar a aparecer ela stories, se vender no Instagram, né? A tirar foto. Porque às ela vezes tem que vender o trabalho dela. Não sei o que ela fazia. Auxiliar do telemarketing, não sei, qualquer coisa. Do tipo que não tenha contato com essa vivência diária. Que no final a gente precisa ser vendedor, a gente precisa ser social media, a gente precisa ser profissional dos cílios. Psicóloga é o mais forte. Tem que saber falar, tem que saber se portar, tem que saber se vestir. Tudo, né? Você tem que saber se vestir, tem que saber se comportar, você tem que preparar, entregar uma experiência. Tudo isso você tem que aplicar, você tem que estar de cílios. Então. E tem que estar de cílios. Ela tá em processo, para. Ela tá em processo. Olha o que tá acontecendo ali, tu. Você não tá nem vendo, ó. Tá próxima. Só próxima. Ela já pegou a senha, já. Então foi isso aí. Ontem ela tava cilhuda, hoje, ó. Ontem eu deixei. Dia de luta, dia de glória. Vai chegar. Editor, nessa parte aqui você coloca os cílios bem grandes. Bem grande, bem... Assim, fazendo assim. A gente faz até assim pra fingir que ela tá superando, gente. Matrix. Então, gente, aí foi isso aí. Então, nesse evento aí, por isso que eu falo que eu acredito em propósito, né? E então, olha como a gente tá aqui agora. Tipo, a Tu não ia participar, né? E você tá participando, então tudo é propósito. Então, a Tu foi lá e ela mostrou uma outra realidade. Aí ali eu já vi uma esperança. Falei assim, então, a gente pode sim e ser uma pessoa... E assim, eu fui confrontada naquele evento, você nem sabe, né? Não. Que uma das palestrantes foi falar com a organizadora, pedindo pra eu me retratar, porque eu tinha falado abobrinha. Aí ela falou assim, a organizadora falou assim, que hora eu assisti a palestra dela? E foi ok. Não, ela falou sobre custos, sobre valores, e a conta que ela fez foi errada. Aí ela, não foi errada. Ela explicou que era o lucro líquido, o lucro bruto, Gente, sabe assim, aquelas perseguições, né? O inimigo vem derrubar a gente, mas, né? Não, e aí ela desceu do palco, depois ela foi lá e falou assim, amiga, que eu tava lá no VIP da primeira linha, filmando tudo e postando. Aí ela, amiga, eu falei assim, não, você falou a verdade, a realidade e o custo real, oficial. Aí ela, tá, porque... Porque às vezes no calor do momento a gente fica emocionada ali, acaba falando uma coisinha ou outra, né? A gente sempre publicou foto e vídeo de gota de cola em cima do micropore. Porque era o que todo mundo fazia. Sim, a gente colocava o micropore, colocava a gota e mostrava o desenvolvimento da gota, quanto tempo secava e tal. Aí começaram agora a falar que não pode fazer no micropore mais. Agora tem que ser direto na pedra jade, ou no anel, ou não sei onde. Beleza, vamos mudar os vídeos daqui pra frente. Vamos fazer direto na pedra jade. Vamos fazer direto aqui, porque o mercado tá falando que não pode. Tá tudo certo, não vejo problema. Aí eu volto, começo a olhar as mesmas pessoas que estavam falando que não podia, gerando conteúdo em cima do micropore. Então a galera não sabe o que fala, fala por falar para criar a verdade, só para gerar conteúdo. Porque hoje vai existir, já vai começar a ter falta de conteúdo. Não vai ter mais o que falar. Porque já se falou, todo mundo fala-se a mesma coisa de formas diferentes para chegar no mesmo lugar, que é um cílios bonito. O resultado é o mesmo. Que é o resultado. E aí você consegue, colar mais rápido, colar menos rápido, colar mais bonito, colar melhor, durar mais, durar menos. Mas acabou. É isso aí. Acabou. E já chegamos num ponto que eu posso estar errado, me corrija se eu estiver, mas o volume brasileiro, o 3D, o 4D, o 5D, ele deu muito certo no Brasil, porque o pré-made é muito caro. Sim. Você comprar o pré-made, que ele faz o volume russo de forma ágil, ele é muito custoso. O custo é maior. E pelo brasileiro ser muito mão de vaca na compra desse tipo de produto, prefere-se os fios tecnológicos que são com custo muito reduzido. E dá uma agilidade. E porque ele é muito parecido com... isso que eu ia falar. O fio a fio é mais ágil. A base dele é muito mais fácil. Você acabou... O fio você não quer mais aplicar. Porque você dá menos volume e você tem mais velocidade. A gente já entrega o fio assim. Então, fio a fio a gente já fica triste, né? Que show! A gente fez aqui uma sequência de testes de fios de volume brasileiro e acho que foi só brasileiro. 2D, né? 2D. Foi só isso. Fizemos aqui os testes com 50 fios por olho, porque a gente precisava fazer a média de queda desses fios. Cara, a maioria das pessoas que fizeram pela primeira vez adoraram aquilo.
Adoraram o Express. Porque o Express fizeram em 20 minutos cada olho, 25 minutos cada olho. Foi muito rápido. Então. Muito rápido. E é muito rentável. Com certeza. E tá durando. Tá durando. A Harumi, que foi a primeira vez que ela fez. Ela tava toda ciluda. Eu falei, nossa, tá bonita, hein, Harumi? Meu Deus do céu. Batendo um vento é o que elas precisam, né? O elogio não, mas ela ficou de verdade. Fica diferente, né? O elogio é muito bom. Eu acabei de fazer uma também. Antes de você chegar, eu tava atendendo uma. E a menina falou, tem como fazer aquele que é rápido? Aí eu falei assim, a gente já tem no catálogo, que ele já falou, a gente vai colocar no catálogo, no Express. Eu falei, não, a gente tem no catálogo agora o Express que dá pra fazer uns cílios em 1 hora. Aí eu mandei o áudio pra ela e falei, fiz menos de uma, hein? Deu 50 minutos, que é rápido. E ela nunca tinha colocado. E quando ela viu, ela, nossa, fiquei bonita. Se eu fosse fiquei bonita. Cílios, se eu fosse uma mulher ali que fosse fazer cílios, eu ia nesse. Então, prefiro a mulher fazer um desse toda semana. Precisa, né? Prefiro assim, se não durasse. E dura. Fazer isso toda semana, 15 dias. 15 em 15. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, legal, você pode vir fazer de novo esse, você não faz manutenção, você volta, você vai colocar de novo, se for ver o custo, às vezes é mais barato do que fazer um completo. Mas eu tenho uma técnica lá no estúdio que é volume lash. Foi batizado assim. E a gente faz essa técnica em 1 hora. Rapidinho. Né? E é um dos que sai mais. Por quê? Porque a mulher moderna, a mãe de hoje em dia, a empreendedora, ela não tem tempo de ficar 3 horas fazendo um cílio. Ela quer ficar bonita, mas ela quer que seja rápido. Então, 1 hora é o limite pra ela fazer o cílio. Sim, e existe a cliente que tá indo ali só porque ela vai numa festa, só porque ela quer um aniversário, porque ela vai viajar. Então, ela não vai ser aquela cliente fiel de 20 dias. Não, de tem cliente natalina. Tem panetone. Tem muitos panetones, né? Ela quer né? trazer aqueles bolinhos gostosos. Cliente panetone que só vem no Natal. Eles têm, gente. Ela vem. Cliente debutante, só faz aniversário de 15 anos. Exato, tem tudo isso. Eu vou no aniversário amanhã, faz meus filhos. Tem. E a gente ama elas também. Vamos voltar lá pro Leste. Vamos lá pro Leste. Então, nesse evento que aconteceu tudo, e eu saí de lá, assim, com uma gota de esperança depois que eu vi a palestra da Tu. Eu falei, gente, então há uma esperança aí, né? Então dá pra você, dá sim, se eu tiver que estar nesse meio de palestra, dá pra eu manter, assim, a minha essência ali, o meu natural, mostrar o que é real, a mulher real. Porque eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Não tá errado. Vou falar de novo. Não tá errado. Quem mostra, quem conquistou. Parabéns que conquistou. Mas às vezes a pessoa, dependendo do nicho de mercado, da condição da pessoa, eu acho que a pessoa poderia ficar constrangida. E aí eu fiquei pensando assim, naquela mulher que ela gostaria de estar num evento e ela não poderia, por não ter condições, ou por não ter conhecimento, ou por não ter acesso. E aquilo ficou no meu coração, batendo ali, que tinha que fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí através da profissão. Através da profissão. Porque o cílio, sim, ele transforma a vida. A gente faz um cálculo rápido. Se você faz o curso, se você atender uma cliente por dia no final de um mês, você ganha muito mais que um salário mínimo. Sim. Então é uma oportunidade. Então é uma oportunidade muito boa. E a pessoa tem um investimento baixo, para ela ter às vezes a pessoa é formada, pós-graduada, ela não tem o salário de uma extensionista. Então eu falei, eu quero levar isso para pessoas que não têm oportunidade. Então zero oportunidade. Eu não faz essa conta. Mas um fiozinho, e nem gosta de falar sobre isso. Um atendimento express desse que você fez ali em 40, 50, 1 hora. Com Y. Com Y. Uma caixinha custa aí R$60 hoje, a média do mercado está nesse preço. Quanto da caixinha você usa em porcentagem de uma cliente? Pouquíssimo. Dá pra vender umas se for um Express, dá nem. Não, dá pra vender mais. Dá pra vender mais. Dá pra vender umas 6 pessoas. Dá muito mais. Sim, umas 6. R$10 de fio por pessoa. Mais ou menos uma cola vai custar uns 60 e poucos reais, R$70. Aí depende da cola que você comprar. Dá pra atender aí umas 30, 40 pessoas. Ainda mais no Express ainda? Muito menos. Não, atende mais. A gente mais. fez um teste de cola de 3 ml, pingando sequencialmente, sem parar, deixando ela virada. Toda. Dá mais, eu posso estar errado no valor exato, mas é centenas, deu mais de 300 e tantos pingos. Então aí a gente aprende diferente, né? Que 1 ml são 20 gotas, né? A gente faz outro teste, a gente pode regravar isso no câmera lenta. Cada 1 ml é 20 gotas. O que acontece? Quando você vai e volta várias vezes a cola... Ela muda a viscosidade dela. Não só isso, e ela vai ficando, ela se cola sozinha no fundo. Ela vai se perdendo um pouco na tampa ali. Quando você faz sequencial, dura-se muito mais. Sim, entendi. Tá? Então vamos colocar aí só por alto que dure-se 10 clientes, dá R$6 por cliente.
bem ridícula essa conta. Uma dura conta bem mais. R$16 ali por cliente, em média. E o resto é investimento constante que você vai usar sobre todos. Sim. Aí você tem mais uns R$2 ali que você gasta de insumo. Escovinha e coisa do tipo. Se essa pessoa atende em casa, na casa dela, e cobrar R$100 por pessoa que ela atender no Express, durante um mês de faturamento bruto, ela vai ter, se atendendo 26 dias no mês, uma cliente por dia, R$2.600. Então. É mais que a realidade de muita gente. E fora que ela vai ter também os horários para fazer tudo que ela tem pra fazer, né? Exatamente. Uma cliente. É uma cliente. É difícil conseguir uma cliente todos os dias? Mas é muito menos difícil do que você tentar uma agenda cheia de 5 pessoas no mesmo dia. Sim, exatamente. É muito doido. Mas a galera não faz isso. Existe só uma cliente hoje. Só uma cliente. Fala, gente, uma cliente, ok. A pessoa às vezes é assim. Não ganha nem isso no dia, eu falo, a gente compara assim com outras coisas num dia todo. A menina falou em cima do palco. Não sei, não lembro de verdade, não lembro o nome. Não guarda esse nome. Não faz coração. Não faz seu coração. Era forte, eu não lembro o nome de verdade. É uma das coisas, nem veio pro podcast, nem nada disso. Nem vai vir também, nem vai vir. Nem traz ela. Você não lembra? Eu lembro que ela falou. Mas quando ela chegar aqui sentar, você vai falar, foi você, foi você. Ela não falou por mal, mas o que ela falou me pegou e era só iniciante lá também. Ela falou assim, é porque hoje eu sou uma leste de sucesso. Eu consigo atender 30 pessoas no mesmo dia. Nossa! Eu li. Aí ela falou, você ouviu? 30. Ela falou assim, no nosso estúdio nós temos 8 todo mundo, no total. No total. Isso depois que ela já falou dessa merda, ela falou que a gente hoje, eu tenho um estúdio hoje com 8 meninas atendendo, se você fizer a conta, são 30 por cabeça. Certo? E se você pegar 8 pessoas e dividir 30 no dia, que é o dia bom dela, é pouco ainda. É pouco. Não tem agenda cheia. Não. Só que aí na hora que ela fala, aí a pessoa gravou só os 30. Aí ela fala, eu atendo duas, eu sou horrível. Eu sou péssima. Aí tem dia que eu não atendo ninguém. Ela atende 30, eu atendo 12. Eu não atendo ninguém. Poxa, eu sou muito... Então, assim, as coisas que às vezes a gente não tem noção do que a palavra da gente, às vezes, o que ela causa no próximo, né? Então, é umas coisas que... É o que eu falo, são os gatilhos que trazem, né? Então, aí saí lá do evento com esses pensamentos que eu queria levar para quem não tinha oportunidade. E para pessoas que gostariam de estar, mas não tinham condições financeiras ou nem sabiam desse universo dos cílios. Porque o universo dos cílios, eu falo que é uma outra dimensão, gente. É assim, tipo, Nárnia, né? Porque começou assim, ninguém sabia. Agora, gente, eu me perco, tudo deve se perder de tanto evento que tem. A gente não consegue acompanhar, porque é muita coisa. Então, se virou uma coisa gigantesca que, né, todo mundo faz muito evento e a gente não consegue acompanhar. Eu falei, eu vou levar para quem não tem condição. E ficou isso no meu coração, mas aí eu fiz certo, né? Aí eu perguntei pra Deus, né? Mas Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque eu entendi de tantas masters que tinha conhecida que ela poderia chamar pro evento dela, por que ela me chamou? O que eu tinha pra agregar lá? Por que eu estava ali? Então eu acredito no propósito de Deus. Eu falei, Deus me colocou ali por algum motivo, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então eu pedi pra Deus falar comigo. E ele falou no meu coração que eu tinha que fazer o projeto social e levar para as pessoas que não tinham condições mesmo, que era... e lá em Ribeirão, então, a gente tem, né, a Casa de Recuperação, que é a Casa Denise Seixas, onde a gente tem o projeto. Está até rolando agora, lá as meninas estão lá. E as meninas moram na casa, elas não são obrigadas, elas moram porque elas querem ficar, porque elas querem uma transformação de vida. Eu falei, gente, eu tô com um negócio... Então, assim, quando a ideia veio... a faca na mão. Né, a ideia veio, já abriu tudo. Então, até comentei com a Carla. Eu falei, tem uma palavra que fala que tanto querer como realizar, ele vem do Senhor. Então eu falei, gente, não é coisa da minha cabeça. Aí liguei pra essa maravilhosa. Falei, Bel, olha... eu tive uma ideia tava assim... trabalhando na feira. Na feira, ela tava. E eu falei... Descarreguei na cabeça dela. Ela falou... Tá bom, amiga. Vamos fazer. Vamos. Vai dar certo. E eu falei... Ok. Então, fui falar com o pessoal do projeto, né? Que cuida da casa. E falei... Olha, pastora... Né? Tive uma ideia. Deus tocou no meu coração para dar um curso de cílios para as meninas da clínica. O que você acha, tal? Ela falou assim... Cá... acho super legal, as meninas precisam, né? Só tem que ser bem organizado, porque não é bagunçado, né? Elas têm uma rotina certinha, é bem bonitinha, assim. Então, na casa tem a rotina certinha do dia. E o dia que tá liberado é quarta-feira à tarde. E isso, assim, era um desafio pra mim, porque se eu começasse, eu teria que ir toda semana. E hoje, assim, como eu faço muitas coisas, eu sou casada, tenho 2 filhos.
Meu filho é autista. E ele faz terapia, agora ele faz terapia todo dia. Então, assim, as mamães que têm filhos já sabem das dificuldades do dia a dia de uma mãe empreendedora. Uma mãe com uma criança especial é mais, porque ela tem que fazer muito mais. E a gente estava no meio de uma pandemia, que foi uma coisa assim maluca, né? Crise de ansiedade, que a gente não sabia nem o que isso era, e isso veio à tona. Então, era um momento bem difícil. Eu teria que ir todo dia não, toda quarta-feira. Aí eu falei, ai meu Deus, aí vai ficar difícil toda quarta-feira. Eu não consigo fazer isso sozinha, né? Toda quarta-feira vai ficar difícil, mas é o que eu... Tava tudo dando tão certo, assim, porque o negócio tava indo bem, eu tava ali naquele lugar que Deus tinha me colocado, o meu filho tá bem, lindo, maravilhoso, minha filha também linda, maravilhosa, tudo fluindo bem. Então eu falei, eu não tenho maneira melhor de agradecer a Deus do que fazer esse projeto. Então eu vou chamar as amigas, né? E quem topar, vamos pra dentro, vamos lá e vamos fazer. Então chamei as amigas e todas toparam. Só uma que não topou, mas porque não era pra ficar mesmo, né? Não era pra estar lá. E todas toparam e a gente foi sem planejamento. A gente não planejou nada. A gente não planejou. A gente orou, falou, Deus, é isso, é isso. E assim, confirmação de Deus foi quando eu falei, olha, pastora, a gente, né, eu senti no meu coração de fazer isso, o que você acha? Ela falou, ok, só que é toda quarta-feira, não pode faltar. Eu falei, não. Falei, se eu não for, as meninas vão, a gente vai dar um jeito. Não tinha material, não tinha planejamento, não tinha nada. Começou em novembro. 2021. Esse evento, essa palestra foi em outubro. E a gente começou em novembro o projeto. Aí a gente foi. Eu falei assim, se eu ficar planejando, fazendo em pleno novembro, falei, novembro numa leste. Falei, não dá pra eu ficar planejando, fazendo planilha, pesquisando isso aqui. Eu falei, vamos. A gente vai lá e a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. E vamos. Então a gente foi com o coração muito aberto pra ensinar. Só que aí aconteceu tudo ao contrário. Então, toda semana a gente fala assim, a gente vai ensinar tal coisa. Só que a gente volta de lá, a gente aprende tanto com elas, tanto. Então a gente no começo a gente chegava lá e elas eram muito retraídas também. Nossa, elas não sabem. Elas não queriam abraçar, a gente chegava lá com todo aquele amor. Oi, tudo bem, como vai? Que esse jeito nosso. Aí elas, oi, tudo bem? Oi. Isso, vamos sentar aqui. Não quero. Não quero fazer. Não, isso aí não é pra mim, não. Você sabe? Aí a gente foi devagarinho, foi indo. Criando confiança. Com muita frequência a galera que tá lá dentro? Então, esse é uma tristeza, assim, o que a gente sofre. Porque maiores. É um dos maiores. Então, assim, lá tem as duas casas, tem a casa feminina e a casa masculina. Separado. A casa masculina, hoje, ela tem uns 70 homens, mais ou menos. E na masculina, ela fica ali 10, 12. Na feminina fica 10, 12, 15. Oscila muito. Porque imagina essas mulheres que têm um histórico super difícil, então a maioria delas, né? Então o projeto é um projeto em parceria com o projeto Cracolândia. O projeto Cracolândia já existe há 10 anos. Um projeto lindo. E é um projeto que resgata as pessoas em situação de rua, principalmente da região da Cracolândia, e traz para tratar mesmo. Então, para tratar e para restaurar e para que a pessoa possa voltar para a vida social dela depois, sem custo nenhum para a família. Às vezes elas internam lá depois, porque elas chegam sem documento, às vezes elas chegam sem nem saber quem elas são. Então demora um tempo até aí eles vão saber. Depois eles vão tirar RG, sabe o nome. Nem sabe o que tá. Às vezes a família procura. Tinha uma senhorinha lá que eles demoraram pra achar a família dela, né? Que Demorou. Demoraram pra achar a família dela. Porque às vezes elas chegam lá falando nada com nada. Até elas associar, não, eu sou Elizabeth. Aí e eles buscam, ou eles. Não. Tem pessoas que indicam pra casa, ou tipo, eles vão na Cracolândia buscar? Não, o projeto é na Cracolândia. Então é da Bola de Neve, em parceria, né? Então eles começaram. O que aconteceu? O projeto até antes da pandemia, era só de sexta-feira. Então o pastor Rica juntava com os outros voluntários, eles iam toda sexta-feira para fazer um culto lá na Cracolândia e oferecia alimento e roupas para os moradores de lá. Então toda sexta rolava isso daí lá. E às vezes ele fazia festas, porque o pastor Rica é maluco. E ele faz festa do Natal, ele faz festa do Dia das Crianças, legal. Festa do... Dia do sushi, dia da pizza, ele é bem maluco. E aí isso aí era antes da pandemia, então sempre rolava às sextas.
Quando começou a pandemia, então ficou difícil pra gente, mas imagina pro morador de rua. Porque o morador de rua não tinha nem o lixo dos restaurantes para ele comer. Então, assim, a gente tava em casa, tava apertado com a pandemia, mas a gente tava se virando. Mas o morador de rua, ele ficou à mercê, porque o restaurante fechou, tudo fechou. Ele não tinha nem o lixo nem pra quem pedir. Aquele pessoalzinho que dá as moedinhas assim, também não tinha na rua. Em abril de 2020, a gente foi levar uns acessórios para alguns influencers que a gente tava fazendo marketing a rodo. Não foi desse negócio, foi um outro negócio que eu tenho. E aí, fomos levar. Eu passei naquele cruzamento entre a Senador Queiroz e a 25 de março, para ir para o Paraíso. Eu olhei a 25 de março e aquela região não tinha um carro na rua. Então. 10 horas da manhã, nada. Avenida do Estado. Você falou, como assim, né? Eu falei, meu, acabou aqui para nós. Tipo, Jesus já voltou e eu fiquei. Dá um pânico. Então. Nessa época, a 25 ela trabalhava clandestinamente. Não, clandestinamente, mas clandestinamente muito organizado. Porque não tinha ninguém na rua. O meu marido ele tem uma loja e eu vou comprar muitas vezes mercadoria pra ele. Ele falou, vai ter que ir lá buscar. Eu falei, como assim? Tá tudo fechado. Ele, não, você vai se encontrar no ponto. Sabe quando você se sente criminosa? Uou. Aí eu falava, meu Deus. Aí ele fala assim, é a mulher do Jab, sou eu. Aí eles me davam, entregavam a mochila e já eu passava o dinheiro. Tá certo. E saía. Tinha código pra entrar lá? Não, a gente só se encontrava, ele já dava com a sacola pronta. Obrigada, hein? Obrigada. Mas a 25, ou sempre em geral, em varejo é muito aberto. Os atacados são muito escondidos. Tudo pra cima, tem que saber onde vai, né? Então, e eles têm família também, precisava vender. A mercadoria toda no prédio, precisava vender também. Loucura, tudo Então, tudo fechado. Aí que aconteceu? Então, durante a pandemia, eles começaram a ir todo dia. Porque o pessoal começou a passar fome, morrer de fome, não tinha condição. E Covid, e o pessoal na rua com fome. Então, o projeto começou a ir todo dia para alimentar o pessoal na região da Cracolândia. Então, hoje serve mais de 2.000 refeições por dia, lá na região da Cracolândia. E aumentou o número de resgate, então as pessoas procuraram mais. Então aí ficou a masculina e a feminina, e hoje são 5 casas. Tem em Boituva, tem em Minas, tem no Rio de Janeiro e tem aqui. Então, porque mulher enrosca os bigodes, né? Porque imagina 10, 12 mulheres com TPM. 12 mulheres, a mulher ela tem um senso de liderança, né? Então, imagina numa casa que todas têm que respeitar uma outra mulher. E aí cada uma quer ganhar o seu espaço. Reality, né? Então, mulher. Mulher briga muito mais. Então, mulher briga muito. Então, assim, é uma competitividade entre elas, assim, que é muito grande. Então, e é difícil. As regras são bem... Você tem que seguir as regras direitinho. E é porteira aberta. Se a pessoa quiser ir embora, ela vai. Porta aberta. Se ela quiser ir embora, ela pode ir. Mas ela pode voltar também? Depende do caso, né? Depende do caso. Então, quando a gente começou, tava... A Dani lá é a terceira internação dela. Terceira ou quarta internação, mais ou menos. Então, quando a gente começou, tinha umas 15 meninas, mais ou menos. Mas assim, a gente vai numa semana tem 15, na outra semana tem 12, na outra semana tem 10, na outra semana tem 12 de novo. Então, assim, algumas já estão lá. Então, assim, desde que a gente começou até agora, tiveram 3 que terminaram o tratamento, que são um período de 9 meses. E aí elas podem voltar para casa, né? Que aí completaram o ciclo, começa a nova vida ali, né? Nascer de novo, né? Os 9 meses. Uma pergunta a respeito. A gente mandou alguns equipamentos lá para as meninas, daquele projeto que vocês fizeram. Como vocês fazem a respeito desses itens cortantes? Porque não pinça é perigoso. Porque elas, eu não sei o nível que elas estão ali do tratamento. Não é perigoso ou elas só usam no momento de... Esse material, o que acontece? Então, todo o material, alguma parte fica com a gente no projeto e alguma parte ficam com elas lá. Então, a gente guarda numa caixa e fica no escritório. Fica fechadinho lá no escritório, trancadinho. Isso, aí na próxima semana, elas vão treinar de novo. Então, pega aquela caixa, elas usam o material, usa, guarda de novo. Uma porque eu falo pra elas, a pinça, né? Eu falo, gente, pinça você tem que guardar com a vida, porque se cair no chão, entortou. No dia que a gente foi lá, tinha uma que tava louca por uma pinça. Então, a alegria dela foi ver a pinça. Antes de saber desse projeto, a gente tinha pensado, não sei quem estava falando sobre um projeto social, da área de cílios e tal. A gente falou, a gente podia fazer alguma coisa em recuperação de pessoas que se foram
recém-libertas da prisão, ou coisa assim. Eu falei, mas deve ser muito difícil, justamente porque o item de cílios ele é altamente importante. Sim, é. E você tem uma cola, se ela ficar brava com a cliente, ela vira a cola. Mas no começo, a gente não deixava, não. No começo a gente não deixava nada, nem pinça, a gente não deixava nada. Conforme foi passando o tempo, uma das meninas se formou, então a gente deixou, né? Foi conhecendo, a gente deixou. Mas aí a gente começou assim, sem planejamento, sem nada, com medo. E... Só uma pergunta. E aí rolou. Lá eles vivem do quê? Doações? Doações, só doações. Não tem ajuda do governo, não tem patrocínio específico, assim, não. É só a igreja e doação. Só a igreja e doação. E quem for de fora pode ajudar? Pode. Então, assim, lá a gente tem... Lá no Instagram do Leste Solidária tem o link. E o link vai direto para a página do projeto da Pedra para Rocha. Então lá conta toda a história do projeto e tem lá a forma da pessoa ajudar. Se ela quiser ajudar direto o projeto também, pode ajudar direto o projeto. Como que é o arroba? @Leste Solidária. Então, e aí já tem a página no Instagram, @Leste Solidária. Lá tem o link que cai direto no projeto da Pedra para Rocha. Então, aí o que aconteceu, gente? Aí eu falo assim, que aí quando a gente foi entendendo que Deus tava com a gente nesse projeto, a Marisol, ela fazia uma caixinha de pergunta lá. Como posso te ajudar? Como posso te ajudar, né? É Central das Lestes de Elite, como eu posso te ajudar? E aí eu coloquei lá. Falei, Marisol, dá uma olhadinha no nosso perfil, né? É um perfil que a gente ensina a extensão de cílios para as meninas que foram resgatadas da Cracolândia, da rua. Eu nunca imaginei a história da Marisol, eu não sabia, né, da história dela. E aí ela respondeu. Gente, na hora que ela respondeu, eu tive um piripaque dos chaves. Eu travei, buguei um pouco, né? Ficou ali rodando e depois voltei. E aí ela falou, me conta mais, eu quero saber como é que é, porque eu quero ajudar. Aí eu falei, ai Deus, você tá com a gente mesmo, você é o bichão mesmo, né? Tipo, Deus é bom, mas tem hora que ele arrebenta, né? É verdade. Tem hora que ele é um estouro. E aí ela falou, não, eu quero ajudar, eu vou estar com vocês e tal. E aí a Marisol foi um presente de Deus mesmo, assim, né? Trouxe parceiros, né? Trouxe vocês lá pra ajudar a gente também. E aí foi tomando outras proporções. Então, assim, aí o que aconteceu? As meninas, elas começaram a se identificar com a gente também, porque hoje a gente entende. Elas falavam assim que elas tinham medo de se apegar na gente e a gente ir lá tipo 2 meses e não ir mais. Elas tinham esse medo de criar um relacionamento, um amor com a gente e a gente cansar de ir. Com frequência, Porque assim, trabalho social, é muito difícil. A pessoa vai lá, tira uma foto e vai embora. A pessoa não quer fazer. Por quê? Porque dá trabalho. É chato? É chato. Tem dia que elas estão chatas? Sim. Tem dia que elas estão com um bico maior que o nosso? Sim. A minha moda falar que todo mundo vê o close, mas não vê o corre. Exato. Aí é muito corre pra pouco close. Então, assim, é legal, só que assim, tem dia que elas estão. E aí tem dia que elas retaram uma com as outras, a gente chega lá e tá uma pra lá pra cá. E a gente tem que contornar a situação. Eu tenho a psicologia. Tem que contornar a situação. E teve alguma que já saiu? Você já foi liberada? Teve uma que já foi liberada, que a Adriana já voltou pra casa. E tem 2 que se formaram, mas estão lá ainda. Uma delas é a Dani. A Dani, ela já completou e ela tá fazendo cílios. É a que faz os cílios, que é lindamente. Ela já é extensionista. Eu queria pinça. Que top isso. E assim, é um orgulho demais pra gente, porque assim... Já tá faturando, de melhor do que a gente ensinar e ver elas fazendo, é a gente ver que ela tá fazendo sozinha. Puxa, hoje ela mandou uma foto lá, falei, gente, eu não tô acreditando nesses cílios que ela fez. Eu até postei lá no Leste. Ficou muito lindo o cílio que ela fez. Ficou maravilhoso. Então, assim, a gente começou, como eu falei, sem planejamento, sem nada, mas a gente foi com o pé e Deus colocou o chão e funcionou. Então, hoje a gente pode ir todas as quartas-feiras, né? A gente ensina sobre extensão de cílios, a gente ensina de sobrancelha. Quem quiser pode ir de quarta-feira. Só tem que avisar a gente antes, né? No mesmo link. No mesmo link. Não, lá no pode mandar um direct lá mesmo no Leste Solidária. A gente já consegue a pessoa ir junto com a gente pra conhecer, pra visitar. Se quiser ser voluntária, pode também. Né? Pra pessoa, eu quero ensinar a minha técnica para as meninas, pode. Né? Quero fazer um workshop com as meninas, pode. É só a gente combinar direitinho. E assim, foi uma coisa assim que eu tenho que fazer um lá presencial. Elas querem de volume russo, né? Que elas não sabem. A Marisol deu um curso híbrido, amor. A Marisol deu um curso online. Eu falei pra elas que eu só ia depois que elas assistissem o curso completo. A gente até conversou com a Carla, logo que voltou
O evento eu não podia, eu tive que ir pra, acho que Curitiba. E aí não deu pra ir pra lá. Foi até legal não ter ido, porque a Carla acabou indo no meu lugar. E foi foi maravilhoso, a Carla. E eu falei, podia ver de qualquer coisa, fazer um curso presencial aqui. Aí eu falei, aí ela falou, eu acho que não dá. Eu falei, é verdade, porque também tem deslocamento e outra. Às vezes elas têm é outro ambiente ali, elas estão acostumadas a ir pra um ambiente porque elas estão internadas. A gente tem sempre que lembrar que elas estão internadas. Então toda vez que elas forem sair, a gente tem que ter toda uma supervisão. Né? Que a gente levou elas pro evento da Marisol. Nossa, a gente tava assim a mil, porque preocupadas, porque a pastora deposita demais, né, nas costas da Cá, principalmente que a Cá tem um contato direto com ela. Então a Karina falou, pelo amor de Deus, se for vai no banheiro, a gente vai junto, a gente vai junto. A gente foi com 12. Eu me senti a tia da excursão, levando as crianças, né? A gente foi com 12, a gente tem que voltar com as 12 inteiras. Porque são mulheres, são adultos, a gente não sabe o que passa na cabeça delas. E o maior problema, na minha visão, é que você não sabe qual é o gatilho de cada um pra fazer a merda. Então, exatamente. Ela vê alguma coisa. Vê uma coisa que pode dar uma lembrança, assim. É complicado. Então, assim, às vezes, assim, o que aconteceu? Eu tava com bastante medo delas saírem. Porque elas não saem da casa, elas só saem assim, vai no médico, vai acompanhada, vai no médico e volta. Precisa resolver uma coisa de um documento. Alguém da casa acompanha e volta. Elas nunca saíram para ir para um evento. Então, elas estavam com medo, elas estavam com receio, porque elas pensaram, o que vai acontecer lá? Elas não sabiam. Elas não sabiam primeiro que elas acharam elas acharam que ia ter um preconceito, né? Então, elas acharam que ia ter um preconceito. Tipo, ninguém vai querer chegar perto, ninguém vai querer olhar pra gente. Então, elas estavam com medo. Eu tava com receio disso que você falou, de despertar uns gatilhos ali, a gente, né, de alguém sair dali. Nossa. E a responsabilidade de sair, pegar um carro, colocar as bonitas e trazer. Então, assim, eu tava apavorada também. E aí, quando a gente chegou lá, por isso que eu falo que tudo é propósito de Deus mesmo. Quando a gente chegou no evento, não foi nada combinado, né? Não foi nada combinado. E as meninas, as palestrantes, pessoal que sabiam do projeto, vieram conversar com elas e abraçaram. Então, assim, na vida delas, o evento, o pós-evento foi uma coisa, assim, tão emocionante. O depois foi uma virada de chave de verdade. Então, assim, aí eu falei assim, agora sim elas foram num evento que virou a chave delas. Se elas tivessem ido naquele outro evento, elas não iam nem ligar. Mas naquele evento virou a chave pra elas. Por quê? Porque foi especial, foi diferente. Elas foram bem recebidas, não teve preconceito nenhum. Elas foram abençoadas demais. Elas ganharam presente, elas ficaram todas E elas viram também história de mulheres que saíram do nada. Verdade. E tiveram a oportunidade de escutar, né? Elas escutaram história de transformação. Agora tem programa na televisão. É outro nível, é diferenciado, né? Eu tô falando isso porque já vai ter saído. Já vai ter saído. Aí já pode contar, né? Inclusive, eu sou maquiadora oficial dela. Desculpa! E vocês estão falando dela e o logo aparece ali atrás. Eu tava vendo um pouquinho na câmera. Dá pra ver o Marisol o podcast inteiro. Olha que beleza. Então, é a nossa patracinadora, nossa madrinha do projeto. Então, assim, foi uma virada de chave real pra elas, assim. O evento da Marisol com elas foi transformador para elas. Para nós, assim, foi uma confirmação, né? Poxa, a gente tá fazendo certo. Tá no caminho certo. E é enriquecedor demais. Então, assim, a gente sempre acha que a gente vai entregar alguma coisa e nada, a gente sai de lá sempre cheia, porque a história delas, elas têm feridas, elas têm cicatrizes, mas elas estão se permitindo mudar. E aí eu fiquei muito feliz, por quê? Porque é uma coisa assim, é um pelinho. É só um pelinho e um adesivo? É um pelinho e um adesivo, mas que tá mudando a vida delas. Mudou a nossa, né? A gente tá aqui hoje porque mudou a nossa e tá mudando de mulheres que talvez nunca teriam acesso, não poderiam, né? Então, eu tô feliz demais, de verdade, gente. Né? De pessoas de verdade, que fazem de verdade, que não inventam que tem nada mais. Não. Eu acho muito interessante. E elas já começaram melhor que muita gente. Com certeza. Na área dos cílios, principalmente. É verdade. Gente, os cílios delas, os primeiros mais bonitos que eu fazia. Eu olho e falo, gente, ficou lindo demais os cílios da Dani hoje. Ficou muito lindo. Elas colocam até shine, assim, ó. Pedrinha. Porque elas estão assim, Vamos pedir um workshop de shine pra Helena, pra elas. E elas vão amar. Não, olha o que eu vou contar pra você. Elas queriam muito o shine, né? E eu falei, eu vou comprar, né? E vou trazer pra vocês. E acabei esquecendo, né, gente? Porque é muita coisa.
Aí uma delas tinha uma blusa com aquelas aplicações. Ela pegou a blusa de strass, ela tirou todas as aplicações da blusa e colocou no potinho. Aí quando eu cheguei na outra semana, a bonita de pedrinha, com cílio colorido e de pedra. Elas estão cilhudas lá? Elas estão todas cilhudas. Todas sempre, todas. Elas estão todas, porque uma cuida da outra. Eu falei, da onde? Que a maneira dela pedra, né? Quando vocês precisarem de produto, manda pra gente de verdade, a gente disponibiliza pra vocês. Olha. Gente, aí, olha, assim, a gente... É tanto carinho, é tanto amor que elas estão recebendo. A gente fica até constrangida, assim, quando você fala assim, pode pedir tal. A gente fica constrangida porque, assim, é tanto amor com elas que elas também ficam assim, elas estão se sentindo amadas. Então, uma mulher que tava na rua é muito difícil. Né? Mas o que acontece? Elas não precisam de coisas muito gigantescas, elas precisam de constância e de coisas que... do dia a dia, utilizar o fio, o adesivo, a pinça. Então, elas estão usando as pinças, né? Fios, eu falei pra elas, cuida bonitinho dos fios. Porque no começo, nas primeiras pinças, a cola vai ficando ruim, né? Mas a bruma, elas estão arrasando. A bruma, elas gostaram. Elas estão usando o kit todinho. Aí eu gravei um áudio, mandei pra Claudinha, que cuida delas na casa. Falei, Claudinha, olha, tem que fazer assim, assim, assim. Eu achando tu já tinha explicado, mas eu falei, deixa eu falar de novo, né? Que vai que... Reforçar. Ela acabou de lançar os produtos. Cá, elas fizeram do jeito que você falou. Tá bonitinho. Elas estão assim... Então, assim, o evento... Então, assim, a gente persistir lá, porque no começo foi difícil, valeu a pena. O evento da Marisol foi uma virada de chave, assim, foi transformador para elas, foi fundamental. E agora, os atendimentos que elas começaram a fazer, elas estão vendo os frutos, né? Então, assim, gente, vai fazer um bebê, o projeto que saiu bem, hoje é exemplo. Hoje ela é um exemplo. Então, na verdade, assim, ela se formou, ela está atendendo, mas ela não saiu da casa, ela ficou como voluntária. Ela tá lá cuidando das meninas. E aí, o que a gente vai fazer? Que, assim, a gente, né, Deus permitiu também. Exclusivo então, aqui, exclusivo, novidade. Exclusivo, hein? A gente tá montando um espaço físico no centro, lá de Ribeirão, agora, para ela começar a atender, que era a minha antiga sala, porque na pandemia eu fechei essa sala por causa das crianças e comecei a atender em casa e acabei reformando e fazendo a clínica na minha casa. E a minha salinha ficou lá, fechadinha, parada, não estava usando para nada. E eu falei, não, agora a gente tem, a Dani tá preparada, as meninas ganharam as macas, né, da Sene, que levaram as macas para ela. Eu falei, então a gente tem maca, a gente tem profissional, então a gente tem os materiais. Falei, vamos estourar. Então a gente tá montando. Eu creio que mais umas 2 semanas já fica pronto. Então a gente vai começar como se fosse um estágio. A gente vai ficar inicialmente ali junto com ela, para ela engatilhar. Depois, então, além de ela vai voar. Ela se tratar e aprender uma profissão, ela vai ter onde atender também. Vai ter onde atender. Então eu falei, gente, agora a gente tá planejando, né? A nossa expectativa é, então ali hoje cabe 2 macas. Na salinha, é uma salinha pequena, mas cabe 2 macas. Mas eu falei, vamos planejar, orar que essas meninas que estão na casa, logo elas já vão se formar também. A gente vai precisar de um espaço maior para elas voltarem para a vida delas com dignidade, né? Sim, então, assim, elas vão sair porque libertas. Voltar é mais difícil. É muito difícil. E aí pode estar acontecendo a recaída. Mas tem um grande problema agora, o primeiro passo depois da saída é o poder do dinheiro, né? Então. Para que você vê dinheiro, aí você tem oportunidade. Aí aí são os gatilhos. Então, assim, né? O problema talvez possa ser elas voltarem para aquela realidade que elas estavam antes. Né? Porque geralmente a família é desestruturada. Mas ali você vê que o negócio não é dinheiro, né? Porque eles vivem sem dinheiro. Sem dinheiro, é o ambiente mesmo, né? O ambiente ali onde tá. Então, é um trabalho assim, então o trabalho que é feito com elas de recuperação, assim, esses 9 meses, é uma coisa fantástica também. Então, assim, é bem regrado, tem os animais, elas cuidam dos animais na casa, tem a rotina, tem o momento da leitura, tem o momento da alimentação, então é tudo certinho, tudo assim. Por droga. Tudo. Não por bebida em geral, é droga. Produtos. Produtos. Todo tipo de produtos, isso. Produtos que causam a dependência, né? Mas a gente chega lá, e foi super legal no evento da Marisol, uma delas, ela foi confundida. As meninas que estavam lá acharam que ela também era da organização do projeto, porque ela estava tão bem que ela falou, eu não acredito que aquela moça, ela mora na casa. Eu falei, mora. Aí ela falou, ela tá tão bem, ela conversa tão bem, ela tá com uma postura legal. E eu falei, poxa, tá vendo? Porque a droga não pega classe social, né? Não pega educação, nada disso. Foi muito legal, eu cheguei lá, ela tava com uma bandana, acho que era uma bandana, não sei falar o nome,
direito a ela, você não tá lembrando de nada? Colocou salto pra receber a gente. Ela mesma, Elizabeth. É Elizabeth. Eu não tô lembrando de nada. Aí eu falei, não, ela, você estava no evento da Marissal com boné, e eu tava com boné pra fazer propaganda do stand da Ana. Ela falou assim, então a gente tá se espelhando, olha que legal. Foi muito legal. Vamos torcer e orar pra que essa galera fique só viciada por cílios. Com certeza. Então, assim, da gente poder. Então, assim, do que uma coisa que é uma profissão e a gente pôde, através de um projeto social que assim, a gente teve, vocês abraçaram junto com a gente. E a gente já tá vendo, em menos de um ano, a transformação que tá fazendo na vida delas, é uma coisa assim... Gente, não tem o que falar, não tem o que agradecer. O resultado fala mais que falar mais, né? Não precisa só mostrar as linhas. Cuidado trazendo uma profissão, trazendo conhecimento, eu acho que é uma coisa que você consegue fazer virar duradoura. Você não volta ela para a mesma realidade que ela tinha. Exatamente. Isso é muito interessante, mas é muito difícil de fazer. Então, porque assim, ali é o projeto. A pessoa tá ali, ela vai se curar, né? Vai ficar sem as drogas durante aquele período, ela vai ter ali uma palavra, ela tem as atividades dela, mas ela sair dali, liberta das drogas e com uma profissão... É um caminho mais fácil, um pouco, né? Um passo maior, né? É uma nova oportunidade, né? Um recomeço, né? Um recomeço com uma nova profissão. Uma vida melhor também. Com certeza. Para ela e às vezes para a família, né? Porque a gente não sabe o que ela abandonou. Pois é. E muitas vezes é mais difícil para elas voltar para a família, né? Porque às vezes a família já tá tão de saco cheio daquela situação que a família não quer mais saber. Então, para elas voltar já com não, agora eu sou isso, agora eu tô aqui, eu vou... Você conseguiu inserir um pouco de maquiagem também? No dia que eu levei maquiagem foi uma festa. Vixe, Maria, não, porque elas são muito... vaidosas. Nossa senhora, o dia que eu levei... Não, foi mais uma festa mesmo. Foi. Não consegui ensinar muita coisa não, porque elas já queriam posso usar? Pode. Nossa, foi uma farra. Mas eu gosto. Ela sempre fala, você não vai trazer maquiagem nova? Eu falo, vou, mas vamos focar nos cílios primeiro, né? Hoje você atende mais a domicílio ou você trabalha em estúdio também? Eu atendo mais a domicílio. Atendo no estúdio da Cá também, às vezes. A gente faz turma de automaquiagem lá. Top. E hoje a maquiagem te trouxe mais cliente por conta de já ter essa cliente fixa? Sim. Por conta das festas, já virou cliente recorrente do cílios? Sim, também. Tem gente que... você fez minha maquiagem, você não quer vir fazer meu cílio também? Vou fazer também. Legal. Já fica num ciclo, né? Já fica no ciclo, cliente a recorrência dos cílios é a alma do negócio. E a galera tende a deixar isso de lado, né? Então, é o que eu falo. Faça os procedimentos? Faça os procedimentos. Vou deixar os cílios? Não. Porque os cílios, ele é o giro do todo dia ali, todo mês a cliente tá ali comigo. Você falou que parou de fazer micropigmentação. Não faz de jeito nenhum mais? Não faço mais. Sério? Sério. Por quê? Não, assim, por quê? Porque hoje eu faço a parte de harmonização facial e corporal. Então é muito amplo. Sim. E eu faço muito, eu estudo demais. Nossa, eu fico cansada às vezes, não é pretensão. Eu sou de uma equipe da doutora Natália Lopes, né? Então a doutora Natália, ela tem a equipe das professoras dela, então sou da equipe dela. Então nos cursos que ela oferece, eu sempre estou junto. Então tem as maratonas de curso da doutora Natália, eu estou junto com ela. Tenho os meus cursos, tenho o projeto e atendo na clínica. E tenho 2 filhos. E tenho um marido. Um filho dele, um desses é especial. E o Daniel é especial. Então, exige muito tempo. Então, o que acontece? E assim, aí eu fui, a gestão de você comprar material para cílios, comprar material para harmonização, comprar os materiais para sobrancelha, tava ficando demais. Eu não tava conseguindo manter tudo, administrar tudo. Então eu falei, não, tem coisas que a gente sabe, até que nem depilação fazia, não faço mais, porque não tava conseguindo encaixar. Então a micro eu não tava conseguindo encaixar mais nos atendimentos. Os cílios já não, porque os cílios o custo é menor, né? Então eu sempre friso. Então assim, até o curso de sobrancelha eu já não tô dando mais. Porque eu falo, gente, a pessoa fala, eu queria uma renda extra, não sei o que eu falo. Gente, pelo amor de Deus, faz curso de cílios. Vamos fazer cílios? Gente, porque o investimento é baixo, o retorno é rápido. A cliente que faz uma vez, a cliente que nunca fez, ela faz a primeira vez, ela vicia. A cliente que já faz, ela já tá viciada, então é só você manter. Você não precisa ter um número gigantesco de clientes.
Você precisa ter a sua cliente e a manutenção. Pronto, você fez uma carteira de cliente, acabou. Você vai só manter aquela ali. Você tem que ver se alguma não vai fazer mais para você encaixar uma outra cliente. Então a gente não consegue. Então às vezes a pessoa fala, o mercado dos cílios vai saturar. Eu falei, vai nada, é o tanto de manicure que tem no mundo, de cabeleireiro, profissionais da área da beleza. Não vai saturar. Por quê? Porque o profissional ele não consegue atender. Por mais que ele tenha agilidade, a gente criou agora, né? A gente tem os cílios tecnológicos aí que a gente consegue reduzir o tempo. A gente não consegue atender 30 pessoas no dia. A gente não tem saúde nem coluna pra isso, né? 5 pessoas, eu acho não que tem sanidade. O número perfeito. É, o perfeito. Que você consiga trabalhar ali com ela e, lógico, agregar produto a uma cadeia de cílios é muito importante. Você ter, por exemplo, a parte do Botox, no seu caso, que você aplica, é top. É top. Embora ela faça de 6 em 6 meses, é cílios, um Botox, cílios. É isso. Aí é assim, é o ciclo. Eu falo, então assim, se a pessoa, eu vou fazer o cílio, você faz um design de sobrancelha? Ok, porque eu acho que compõe o embelezamento do olhar, né? Compõe. Agora, uma micro e um cílios, às vezes no tempo, o tempo que eu demoro para fazer uma micro, às vezes já não vale tanto mais a pena. Eu já falei isso várias vezes, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Eu acho que toda extensionista de cílios tem que ser meramente uma design de sobrancelha, pelo menos mequetrefe, mas que consiga limpar, fazer o arqueamento, tal, pra fazer o básico, né? Porque é a composição do embelezamento do olhar, é o que a gente vende pra ela, né? Ela sair do seu estúdio pra fazer sobrancelha em outro lugar, ela não vai fazer os cílios, ela vai pegar. Não é só tirar o dinheiro da mesa. Se ela perder só pra menina fazer a sobrancelha, tá top. Mas se a menina que faz a sobrancelha dela aprender a fazer cílios, você perde a cliente. Exato. Ela vai fazer tudo. É nem maquiagem. Normalmente eu também faço, eu arranho uns penteados. Você faz penteado? Eu não faço aqueles arranjos de flores. Não. Mas se a pessoa fala, você faz penteado? Faço. Daqui que eu faço um babyliss, amarro aqui, coloco aqui, faço uma trança, amor, é um penteado. Faço todos os dois juntos, porque normalmente... eu vou fazer um penteado aqui no salão, depois eu venho fazer maquiagem. Elas não querem isso. Elas não querem isso. A gente tem que ser essa profissional multi, né? Versátil, porque a gente tem que se colocar, que nem a nossa rotina é corrida, né? A gente não consegue fazer. Então, você tem que procurar um profissional que você consegue fazer tudo no mesmo lugar. Então, um designzinho de sobrancelha e... Você pega com a linha, amor? Eu cutuquei alguém, é impressão minha. Eu cutuquei ela, que a vida é corrida e ela sem cílios. Não, mas... Agora, coisa rara estar, tá? De cílios também. É difícil. A gente. O profissional tá ali me esperando, né, falar, vou colocar o meu. Porque a gente vai fazendo tudo e a gente acaba. É mais difícil mesmo. De uma amiga ou de uma funcionária ou ir pra algum estúdio fazer. Pra fazer, então. Normalmente a gente vai. Bel, você vem pra cá, faz meus cílios? Tá. Aí você faz o meu? Não, se eu não dá pra fazer. A Bel também tá sem cílios, eu tô. Não fique chateada. Só de... Eu nem tinha visto, não tinha que zoar também. Só de a Bel tá sem cílios, não dá tempo. Olha que vergonha. Não dá tempo. Não, calma, gente. Próximo podcast, meu guarde. Duvido que ela vai estar de cílios. Ela vai estar sim. No seu, você tava? Que você Tava. Não ia vir sem cílios. Não tava. Na colocação, mas tava já uns 15 dias já. Mas tava de cílios. Eu fiquei batendo na micropigmentação dela porque eu achei muito top a dela. Então, quem fez é a Daniele, ela também é do projeto, é teacher lá. Ela dá aula de sobrancelha lá pras meninas. Então, assim, a gente. E ela também faz cílios. Ela faz cílios. E ela micro. É uma coisa muito diferente. E pra fazer também, porque tem todo um ambiente preparado, esterilizado, as coisas direitinho. Se você errar no cílio, você tá com o removedor e arranca. Exatamente. Se você cagar na sobrancelha... Eu fiz curso de micro também. Eu falei assim, Deus. A responsabilidade é muito grande. Exato. Então, é isso que eu penso. Então, por isso que eu falo, até pra educadora dos cílios, entre aspas, um pouco mais tranquilo do que vamos supor, nos cursos que a gente dá de harmonização corporal, harmonização facial. Se der um problema em harmonização facial, como é que a gente vai resolver? Dá pra resolver? Dá pra resolver, mas é um pouco mais difícil, né? Agora, uma micropigmentação ficou torta, dá pra resolver? Dá. Só com a maquiadora. Mas é difícil, dá trabalho e tem um custo, né? Agora, os cílios. Não ficou legal? Do que uma micropigmentação. Agora, os cílios não ficou legal? Espera que vai cair ou tem um removedor. Então, tem essa facilidade, né? Mas... É difícil. Nossa Senhora. Eu quero dar um presente pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu não faço porque o outro, que é só um tamanho diferente. E a Carla não está aqui pra me ajudar. Ela tá vendo a Carla? A Carla não me ajudou. Muito obrigada, gente. É da nossa loja parceira Minha Raça. Eu espero que vocês gostem. Eu quero abrir. Olha o número.
Ai, tá certo. Tá certo? Nossa, acertou a cor. Minha cor Era 50-50. Não sei chance de errar. Ele acertou lá, que delícia. 7 certinhos. E o meu é o 6. Oh. E a minha cor favorita. Muito obrigada, gente. Também, adorei. Um prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigada pelo convite, Obrigada pela oportunidade. Convite, Obrigada pela parceria do projeto. É muito importante pra gente. E vocês que assistiram até aqui, pelo amor de Deus, entra no Instagram do Leste Solidária Sério? e ajuda a galera lá, seja com informação, seja com... Não sei, o que você puder fazer, ajuda a galera, porque é um projeto muito bonito e é um projeto de verdade. Que é o mais importante, que é difícil de encontrar hoje. E se quiser ser voluntária, pode mandar uma mensagem pra gente no direct. Você pode visitar. Se você quiser só visitar, pode visitar. Mas se quiser ser voluntária, dar aula pras meninas também, é só mandar uma mensagem pra gente que a gente consegue agendar pra ir lá também. Não é só dinheiro, não é só nada. Tem que ter trabalho, ajuda, tem muitas coisas que envolvem o Não, é o coração. Você tem que ter o coração doador, disposto a oferecer. Assim, a gente ofereceu, quando a gente ofereceu o que a gente tinha que era o nosso conhecimento. E aí depois vieram os patrocinadores vieram os materiais pra gente começar a oferecer pra elas. Então, assim, quando a gente faz de coração, Deus abençoa. E olha onde a gente tá hoje. Maravilhoso. O Papo do Bigode. Obrigada. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Para saber mais das redes sociais dela, tem aqui embaixo. E aguarde os cortes lá no nosso Instagram, tá bom? Um grande beijo. E é isso aí. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Isso aí.